Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja correndo bem e que a vida é isso, né? A vida é para ser vivida e por isso nós precisamos amar essa vida que é cada um de nós. E para amar a nossa vida, nós precisamos aí estar integrados, né? Integrados psiquicamente, integrados espiritualmente, muitas vezes, e integrado com a vida, né? O que a vida pode trazer para cada um de nós. Então, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade esquizoide. É um transtorno que passa muitas vezes despercebido e muitos de nós até desconhecemos pelos processos. E hoje nós vamos dar uma palhinha sobre ela. Para começar, eu te pergunto: você conhece uma pessoa que sempre está sozinha? Você conhece alguém que no ambiente social, nas coisas sociais, ela se isola de todo mundo? Você conhece alguém que prefere sair sozinho? Você conhece alguém que muitas vezes está em um local muito movimentado, muito vivido socialmente, e a pessoa sai e fica sozinha? Você conhece alguém que muitas vezes tem oportunidade de sair e opta por não sair? Amplie isso um pouco mais e vamos ver o que é uma pessoa com esse tipo de transtorno. Tá bom? Então, vamos aí para... tudo, multiplica isso várias vezes. Multiplica isso várias vezes e aí você vai ter uma noção qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de personalidade que essas pessoas possuem e que vamos falar aqui. Então, se você já começou esse vídeo agora, dá um joinha, curte, para que a gente possa aí ter mais contatos e sempre sobre isso. Toda terça-feira sempre sai um vídeo dentro desse contexto da psicanálise. Então, curte, né? Se você não curtir os outros conteúdos, não tem problema. Mas apenas a todos, se você curte conteúdos voltados à questão da psicanálise, toda terça-feira a psicanálise e também psicologia e doenças e transtornos mentais, toda terça-feira sai um vídeo novo, tá bom? Então, se inscreve, clica no sininho e curte, tá? É importante a gente falar desse tipo de pessoas porque esse tipo de pessoas está aí sempre ao nosso redor e às vezes nós não percebemos, tá, gente? Muitas das vezes nós não vamos perceber esse tipo de pessoa, tá? Esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade como a gente viu nas outras. Então, os portadores desses transtornos, eles têm um certo desinteresse pelos relacionamentos sociais, pela vida social e os aspectos das emoções deles são muito limitados. Então, não vão ser pessoas que vai nas emoções, que vai expressar emoções para todos nós, tá bom? Principalmente quando a gente está falando da questão de situações interpessoais. Então, essas pessoas, elas não vão expressar isso. Muitas vezes elas parecem distantes, frias, indiferentes em relação aos outros, né? E isso muitas vezes pode causar aí alguns transtornos para ela dentro do contexto social daquilo que nós estamos falando, tá? Então essa pessoa, ele tem esse transtorno e esse transtorno aí o âmbito social dificulta muitas vezes, tá bom? O termo esquizoide, ele foi trazido por Bleuler, né? E no intuito de quê? De tentar descrever para nós como seriam as pessoas que possuem esse tipo de transtorno, de personalidade. Então, essas pessoas, né? Na verdade, a gente pode dizer que essas pessoas, elas não possuem expressividade emocional e que tenha, né? Podemos falar assim, interesses, e que elas possuem interesses que são vagos, não demonstram ter outro tipo de sensibilidade algumas, elas estão extremamente frias,
A gente precisa ter cuidado porque existem algumas pessoas que têm algumas características, porém em alguns momentos elas são mais sensíveis a uma emoção, né? No caso dessas pessoas, não, elas não possuem emoção, tá bom? Elas não possuem emoções, elas não trazem essas emoções aí à tona, tá bom? Então vamos lá. Segundo o DSM-5, que é o livro que relata aí, né, que traz o diagnóstico, muitas vezes nós conhecemos muito mais o CID, mas o DSM é apenas das doenças psiquiátricas, tá bom? Ele vai trazer aí alguns aspectos para poder a gente conhecer um pouco. Então vamos lá. O primeiro campo é: não deseja relacionamento íntimos, nem encontra paz neles. E também em relação alguma ele se sente ou faz parte de uma família, tá bom? Então nem se sente e ele não equipara ou faz questão de fazer parte aí de uma família. 2. Quase sempre escolhe atividades solitárias, né? Prefere algumas atividades que são bem solitárias. 3. Pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outras pessoas ou com outra pessoa, tá? Tem prazer em poucas atividades ou, e às vezes, em nenhuma atividade, né? Não possui amigos íntimos, é o quinto ponto, e amigos íntimos nem confidentes, que não sejam parentes de primeiro grau, tá? Aparentemente, que é o sexto ponto, eles são indiferentes aos elogios, críticas ou crítica de outras pessoas. Pouco se importa aí se vai ter elogio ou críticas. Demonstra frieza emocional, distanciamento e tem uma afetividade bem reduzida. O item 8, ele vai dizer pra gente o quê? Ele vai trazer de que a gente precisa separar, porque as pessoas que têm esse transtorno de personalidade, que elas tenham uma esquizofrenia, a gente não pode levar em consideração tudo que nós falamos até aqui, ok? Se a pessoa demonstra dentro do transtorno de humor algumas características, né? Seja um transtorno de humor, sejam nos psicóticos ou algum transtorno num processo de desenvolvimento global, nós vamos perceber e sentir de que não vai demonstrar esse tipo de afeto, esse tipo de ação, tá bom? Também nós devemos levar em conta, quando todos os itens que nós vimos aqui, se a pessoa possui alguma ação fisiológica, né? Alguns direitos fisiológicos dentro da condição médica geral. Então, às vezes, é uma medicação em que a pessoa se isola, quer dizer, uma medicação que ela não vai que ela não vai fluir a nível do comportamento dela, até mesmo dentro do ambiente social. Então a gente precisa separar se é uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que tem transtorno de humor, uma pessoa que tem uma característica psicótica, ou uma pessoa que tem um transtorno global do desenvolvimento, ou até mesmo que eles estejam passando por alguma ação fisiológica gerada por uma condição médica, tá? Por exemplo, pode uma pessoa que saiba hoje que está com câncer, que ela faça a opção por se isolar. Isso não quer dizer que ela tem uma personalidade esquizoide, tá bom? Então, isso é muito importante a gente entender e a gente compreender para poder a gente também não sair aí dizendo que só tem ou não esse tipo de transtorno. Até que a gente possa ver, sempre vamos procurar um especialista para ser analisado aí de uma forma mais clínica, tá bom? Aqui a gente só está fazendo informação. Então é óbvio, na medida que eu desconfio de algo, eu posso buscar ajuda. O que é interessante para a gente ir finalizando é que esse tipo de pessoa ela não vai descobrir, ela não procura ajuda, ela não vai procurar ajuda porque, lembra lá do início? Elas são pessoas que se isolam. Se elas se isolam, elas não vão buscar a ajuda de ninguém, né? Seja um profissional na área de psiquiatria, seja um profissional ligado à psicologia, psicanálise ou terapias, porque ele não vai buscar. Eles só vão buscar isso em um caso, quando chega a uma depressão muito elevada, uma depressão excessiva, e aí ela termina, né? A gente vai falar excessiva, extrema, né? Crônica, e aí sim ela vai buscar ajuda, ou quando ocorre uma perda de emprego.
aí ela percebe que ela precisa desenvolver algo e ela vai em busca, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Hoje falamos aqui sobre um pouco do transtorno de personalidade esquizoide. Na próxima semana nós temos mais um tipo de transtorno. Espero você aqui. Então, tchau!